E aí, galerinha do YouTube que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, Paz do Senhor. Nós estamos começando mais um devocional para honra e glória do nome do Senhor Jesus. E hoje eu gostaria de ler com vocês aqui em Lucas, no capítulo 22, e o versículo 44, que diz: E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Queridos, nós vamos ver aqui nesse capítulo Jesus passando por um dos momentos mais difíceis da sua vida, né? Ele estava sofrendo a angústia da morte mesmo, porque ele sabia que estava perto a sua crucificação. E agora nós vamos ver que Jesus sente medo, né? Jesus se sente assim, Jesus sente fraqueza mesmo, o medo, a angústia, o pavor. E agora ele vai orar dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Isso no versículo 42 do capítulo 22. Então, nós vemos o Senhor Jesus passando por grande aflição, por grande angústia, e usando toda a sua fé, porque existem situações que tudo que nós queremos, queridos, é fugir, né? E ele fala: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Mas agora ele diz: contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então nós precisamos ter essa coragem, né? Essa ousadia, essa fé, para pedir a Deus para que seja feita a vontade dele e não a nossa, mesmo nos momentos que nós queremos fugir. E a palavra ainda vai mostrar o cuidado de Deus, dizendo, no versículo 43, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Pensa como era grande a angústia de Jesus, como era grande o sofrimento dele, que veio um anjo do céu para que ficasse ali o confortando. E aí a palavra vai dizer que ele estando em agonia, pensa bem, o anjo já estava ali, o anjo aparece no versículo 43, e o versículo 44 é o que nós lemos, né? E estando em agonia, orava mais intensamente. Queridos, nos nossos momentos de maior angústia, de maior tristeza, de maior sofrimento, nós não podemos nos afastar de Deus, nós precisamos triplicar, intensificar as nossas orações, a nossa busca. Muitas vezes, em momentos de fraqueza, a gente se afasta do Senhor, porque talvez se fosse qualquer um de nós ali no lugar de Jesus, a gente pensaria: nossa, eu tô com vontade de desistir. Nossa, olha como eu tô fraco. Deus não tem prazer nessa fraqueza. Eu vou me afastar, mas não é isso que Jesus nos ensina. Ele nos mostrou que em Deus ele encontrava forças para cumprir o seu propósito, para cumprir a sua missão. Muitas vezes, quando nós estamos enfrentando a fraqueza, quando nós estamos enfrentando uma tentação que para nós está difícil resistir, a gente sente vergonha de estar na presença de Deus, a gente sente vergonha de orar. A gente pensa que o Senhor não nos quer por perto, mas Jesus nos ensina que nós devemos nos achegar ao Senhor, porque é o Senhor que nos dá força. É o sangue de Jesus na cruz que nos santifica, queridos, que nos capacita. Nós não podemos afastar de Deus na nossa fraqueza, pensando: nossa, eu estou muito fraca, eu preciso consertar as minhas veredas para depois me apresentar ao Senhor. Porque é o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos capacita a andar em retidão, é Jesus que nos santifica. Então não tem como nós querermos primeiro estarmos fortes para depois estarmos na presença de Deus, porque é a presença dele que nos fortalece.
Então nós vamos aprender com esse versículo que na nossa agonia nós precisamos orar mais intensamente. Muitas vezes quando nós estamos agoniados, a gente começa a maldizer a vida. A gente começa a dizer que Deus não se importa conosco, que Deus não está por perto, mas não é isso que nós devemos fazer. Nós precisamos intensificar a nossa busca, porque o Senhor tem força para nos dar. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E a medicina vai explicar esse fenômeno. Quando nós passamos por situações extremas de medo, de estresse, os vasos, os capilares que levam sangue para as glândulas sudoríparas, que são aquelas que produzem o nosso suor, eles se rompem e o suor mistura com o sangue. E aí acontece isso, que a Bíblia descreve, de suar sangue. Jesus estava em uma situação emocional tão extrema que aquilo passou do emocional para o físico, mas ele não desistiu, ele perseverou. Então nós precisamos tomar isso como exemplo, porque nós como cristãos precisamos ser imitadores de Jesus. Então que nos momentos de maior pressão, que nos momentos de maior angústia, a gente intensifique a nossa oração, a nossa busca, em vez de virar as costas para o nosso Deus. Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Nós te pedimos perdão por todas as vezes que nós queremos desistir pelo meio do caminho, Pai. Nós pedimos perdão, meu Pai, porque nós lemos hoje, meu Pai, que Jesus estava sofrendo a angústia da morte, e ainda por cima uma morte que ele não merecia. Ele estava passando aquilo por causa de nós, e ele enfrentou, ele não desistiu. E nós, meu Deus, por muito menos queremos desistir. Queremos abandonar o nosso propósito, queremos abortar a nossa missão, mas não foi isso, meu Pai, que o Senhor nos ensinou. Então nos enche de ousadia, meu Pai, nos enche de poder, nos capacita para que nós tenhamos força para intensificar as nossas orações, para intensificar a nossa busca, mesmo quando tudo vai mal no nosso emocional. Em nome de Jesus, meu Pai, que nós encontremos em Ti a força que nós precisamos para ir até o fim da nossa jornada. Amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!